Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de março, e o tema do estudo de hoje é o caso de Jó. Antes de prosseguir, esse ruído que você ouve no fundo é uma forte chuva que está caindo aqui na cidade. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Jó, capítulo 1, no versículo 1 e o versículo 8. Aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. E agora o verso 8. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. No livro de Jó, encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Tomando por base o livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 a 12, e o capítulo 2, do verso 1 a 7, encontramos alguns princípios do grande conflito entre Deus e Satanás. Jó apresenta várias verdades. Primeira, houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. Segundo, existe alguma disputa, assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Terceiro, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Quarto, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó, pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites e que ele queria prejudicar Jó. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele, o que está em Jó capítulo 1, versículo 12. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada, o que está em Jó, capítulo 2, do verso 3 a 6. Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, o que vemos em Jó, capítulo 1, do verso 20 a 22, e no capítulo 2, nos versos 9 e 10, mostrando assim que as acusações de Satanás eram falsas. A história de Jó ensina várias coisas, mas vamos tirar aqui duas lições. Primeira, existem regras de engajamento no conflito. Segundo, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e como ele se desenrola aqui na Terra. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. A passagem de hoje é Hebreus, capítulo 13. Que o Todo-Poderoso Deus, o Senhor, te abençoe e Ele nos concedendo a permissão. Amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.